Você acha que os demônios ficam sentados esperando o fim dos tempos? Errado. Eles estão trabalhando ativamente neste momento para acelerar a decisão final. E o que eles estão fazendo é muito mais assustador do que você imagina. Neste exato momento, está acontecendo uma guerra espiritual que a maioria das pessoas não consegue enxergar. E não se trata de uma batalha distante nas nuvens. Acontece na sua vizinhança, na sua casa, talvez até em sua mente. Demônios não são passivos, não estão esperando. Eles têm uma missão. E entender o que eles realmente estão fazendo muda completamente a forma como nos preparamos para o que está por vir. Isso não é só teoria. Isso é baseado em relatos reais de exorcistas, especialistas em guerra espiritual e textos antigos que vêm nos alertando há séculos. Aqui está algo que ninguém quer falar sobre. Vivemos em um mundo que finge que demônios não existem. Disseram para nós que eles são apenas mitos, apenas histórias para assustar crianças. Mas exorcistas vão te dizer algo completamente diferente. Eles vão te dizer que a atividade demoníaca aumentou dramaticamente nas últimas décadas. Não diminuiu. Aumentou. E não é aleatório. Existe um padrão. Existe uma estratégia. E quando você começa a ligar os pontos, percebe algo absolutamente assustador. Essas entidades não estão apenas causando caos por diversão. Elas estão trabalhando em prol de algo específico. Elas estão tentando acelerar o julgamento final. Mas por que os demônios iriam querer acelerar a própria destruição? Essa é a pergunta que deixa as pessoas confusas. Porque se o julgamento final acontecer, eles não perdem? Eles não são lançados no lago de fogo? Sim, mas é aqui que você está se enganando. Os demônios sabem que já perderam. Eles sabem que o destino deles já está selado, então o objetivo deles não é mais vencer. O objetivo deles é levar o maior número possível de almas com eles antes que o tempo acabe. Pense nisso, eles não estão tentando impedir o fim. Eles estão tentando maximizar as baixas antes que o fim aconteça. É como um criminoso que sabe que vai para a prisão, então decide cometer o maior número possível de crimes antes de ser pego. Exceto que, neste caso, os crimes são contra almas humanas e a prisão é a danação eterna. E a parte assustadora? Eles são realmente bons no que fazem. Eles estudam a natureza humana há milhares de anos. Eles sabem quais botões apertar, quais mentiras sussurrar, quais tentações funcionam em pessoas. Não são estúpidos, são estratégicos, e a estratégia atual deles é voltada para a aceleração. Então, o que exatamente os demônios estão fazendo para acelerar as coisas? Permitam-me detalhar as 5 principais táticas que exorcistas e especialistas em guerra espiritual identificaram. Tática número 1. Normalizando o mal. Os demônios estão trabalhando incansavelmente para fazer o mal parecer normal. Eles não estão tentando fazer você acordar um dia e de repente se tornar uma pessoa terrível. Isso não funciona. Em vez disso, eles estão mudando lentamente o que a sociedade considera aceitável. É como ferver um sapo. Você não joga o sapo em água fervente porque ele vai pular para fora. Você o coloca em água fria e vai aumentando a temperatura aos poucos. 20 anos atrás, certas coisas eram universalmente consideradas erradas. Hoje, essas mesmas coisas são celebradas. E se você falar contra elas, é rotulado como odioso ou julgador. Isso não é um acidente. Isso é uma campanha cuidadosamente orquestrada para dessensibilizar a humanidade ao mal. Porque quando o mal se torna normal, as pessoas param de resistir a ele. Elas param de reconhecê-lo. E quando deixam de reconhecê-lo, caem nele sem nem perceber. Exorcistas relatam que muitas pessoas que acabam possuídas começaram com o que pareciam ser pequenos compromissos. Elas justificaram pequenos pecados. Ignoraram sua consciência. Disseram a si mesmas que todo mundo fazia isso, então devia ser aceitável. Mas esses pequenos compromissos criaram rachaduras em sua armadura espiritual. E os demônios são especialistas em explorar rachaduras. Tática número 2. Criar divisão. Os demônios prosperam com a divisão, sempre foi assim. Porque quando os humanos estão unidos, eles são fortes. Quando estão divididos, ficam vulneráveis. E agora, estamos mais divididos do que nunca. Divisão política, divisão racial, divisão religiosa, divisão econômica, divisão familiar. Está em toda parte. E aqui está a parte brilhante da estratégia deles. Eles fazem com que cada lado pense que está certo. Eles fazem com que ambos os lados acreditem que estão lutando por uma causa justa. Então você tem pessoas que genuinamente querem fazer a coisa certa, mas estão em conflito porque foram manipuladas a se enxergarem como inimigas em vez de enxergarem o verdadeiro inimigo. Jesus disse que, uma casa dividida contra si mesma não pode subsistir. Os demônios sabem disso. Então eles estão trabalhando para dividir cada casa, cada comunidade, cada nação, cada igreja, porque a divisão nos enfraquece. Isso faz com que foquemos uns nos outros em vez de neles. É a distração perfeita. Exorcistas documentaram casos em que famílias foram destruídas por conflitos aparentemente aleatórios. Pais contra filhos, irmãos contra irmãos.
E quando investigam mais a fundo, encontram influência demoníaca alimentando esses conflitos, sussurrando acusações, amplificando a raiva, impedindo o perdão. Porque uma família dividida é mais fácil de destruir do que uma unida. Tática número 3. Atacar a fé e a oração. Essa é enorme. Demônios têm um medo absoluto de fé e oração genuínas. É a criptonita deles. Então, naturalmente, eles fazem de tudo para minar ambas. Eles atacam a fé promovendo a dúvida. Eles sussurram perguntas. Eles apontam para o sofrimento e perguntam onde está Deus. Eles destacam a hipocrisia em líderes religiosos para fazer as pessoas desconfiarem de toda religião. Eles promovem o materialismo científico, que afirma que tudo o que é espiritual não passa de superstição. Eles criam tanto barulho e confusão que as pessoas não conseguem mais ouvir a voz de Deus. Na oração, eles fazem as pessoas ficarem ocupadas demais para orar, distraídas demais para orar, cansadas demais para orar. Eles convencem as pessoas de que a oração não funciona, que é só falar consigo mesmo, que é perda de tempo, porque sabem que a oração é uma linha direta de comunicação com o único poder capaz de derrotá-los. O padre Gabriele Amort, um dos exorcistas mais famosos da história, realizou mais de 60 mil exorcismos em sua vida. E sabe o que ele disse? Ele disse que a diminuição da oração é diretamente responsável pelo aumento da atividade demoníaca. Quando as pessoas param de rezar, elas removem sua proteção espiritual. Elas abrem portas, e os demônios atravessam essas portas como água passando por uma represa quebrada. Tática número 4, promover o desespero e a falta de esperança. A esperança é poderosa. A esperança mantém as pessoas lutando, faz as pessoas acreditarem na bondade e as conecta a Deus. Assim, os demônios atacam a esperança. Eles amplificam as más notícias, eles aumentam os problemas. Eles fazem as situações parecerem mais sem esperança do que realmente são. Eles sussurram que as coisas nunca vão melhorar, que você não vale nada, que está além da salvação, que Deus te abandonou. Eles empurram as pessoas para a depressão, ansiedade, vício e, em última instância, suicídio. Porque uma pessoa sem esperança é uma pessoa pronta para desistir de tudo, inclusive da própria alma. Olhe para as taxas de suicídio. Veja as estatísticas de depressão. Veja os números do vício. Eles estão disparando. E sim, existem fatores sociais e psicológicos envolvidos. Mas exorcistas dirão que também há um componente espiritual que a maioria das pessoas ignora. Muitas vezes há uma presença demoníaca por trás daquela voz, dizendo para você acabar com tudo. A voz que você morreria, a voz que ninguém se importaria. Os demônios não querem que as pessoas percam a esperança na vida. Eles querem que as pessoas percam a esperança na redenção, querem que acreditem que pecaram demais, foram longe demais, fizeram coisas terríveis demais para serem perdoadas, porque se conseguirem te convencer disso, você nem vai tentar buscar o perdão. Você simplesmente aceitará a danação como inevitável. Tática número 5. Promover práticas ocultas. Esta é mais direta. Demônios incentivam pessoas a se envolverem com ocultismo, dando-lhe uma aparência divertida, inofensiva e moderna. Tabuleiros. Ouija são brinquedos. Cartas de tarô são ferramentas de autoajuda. Bruxaria é empoderamento. Práticas de meditação que abrem as pessoas para entidades espirituais que elas não compreendem. Espiritualidade da nova era que soa positiva, mas na verdade desconecta as pessoas de Deus e as conecta a algo completamente diferente. Aqui está algo que a maioria das pessoas não percebe. Quando você busca contato espiritual sem a devida proteção e discernimento, não é você quem escolhe o que vai responder. Você pode achar que está entrando em contato com sua avó falecida, seu guia espiritual ou seu eu superior, mas os demônios são mestres da enganação. Eles vão fingir ser o que quiser, vão te dar informações precisas no começo para ganhar sua confiança, vão parecer prestativos e benevolentes. Então, quando já tiverem algum controle, vão começar a fazer exigências. Eles vão começar a causar problemas. Eles vão começar a tomar o controle. Todo exorcista tem histórias de pessoas possuídas por experimentações ocultistas aparentemente inocentes. Adolescente brincando com tabuleiro Ouija em festa do pijama. Estudante universitário tentando ritual de invocação como piada. Pessoa solitária tentando desesperadamente entrar em contato com um querido falecido. Essas práticas são convites e os demônios sempre aceitam convites. Agora é aqui que as coisas ficam realmente intensas. Por que tudo isso está acontecendo agora? Por que essa aceleração? Por que os demônios estão se esforçando tanto neste momento específico da história? Porque eles sabem que o tempo deles é curto? Apocalipse capítulo 12, versículo 12 diz o seguinte: Ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria porque sabe que o seu tempo é curto. Eles não estão acelerando o juízo final porque querem que ele aconteça. Eles estão acelerando porque sabem que isso vai acontecer de qualquer jeito.
Eles estão em um frenesi para agarrar o maior número possível de almas antes que a porta se feche. É desespero. É fúria. É um último esforço desesperado para causar o máximo de dano possível. E aqui está a parte que deveria acordar todo mundo. Isso significa que estamos perto. Esse nível de atividade demoníaca, essa intensidade da guerra espiritual, essa aceleração do mal, tudo isso aponta para o fato de que estamos nos aproximando de algo grandioso. Os tempos finais podem não ser um evento distante no futuro. Eles podem estar se desenrolando agora mesmo. O padre Malachi Martin, outro exorcista renomado, disse em entrevistas antes de sua morte que a atividade demoníaca era diferente de tudo o que ele havia visto em toda a sua carreira. Ele disse que os demônios estavam agindo com uma urgência e agressividade que sugeriam que eles sabiam que algo grande estava para acontecer em breve. Outros exorcistas repetem isso. Eles estão vendo coisas em seu ministério que a geração mais antiga de exorcistas nunca encontrou. Possessões mais violentas, demônios mais resistentes, influência demoníaca mais disseminada. Isso não é alarmismo. Isso é um chamado para despertar. Então, o que fazemos com essa informação? Entramos em pânico? Nos escondemos? Desistimos? De jeito nenhum. É exatamente isso que os demônios querem. Eles querem que você tenha medo. Eles querem que você fique paralisado. Eles querem que você se sinta impotente. Mas aqui está a verdade que eles não querem que você saiba. Você tem poder. Poder de verdade. Poder espiritual. Poder que vem da fé, da oração, de viver em alinhamento com a verdade e a bondade. Os demônios resistem a alguém que está conectado a Deus. Podem incomodar, podem tentar, podem assustar. Mas eles não podem tocar sua alma se você não permitir. As armas da guerra espiritual são simples, mas incrivelmente eficazes. A oração, especialmente aquele tipo de oração que é constante e sincera. As Escrituras, porque a palavra de Deus tem um poder real que os demônios reconhecem e temem. A comunidade, porque o isolamento te deixa vulnerável. E mais importante ainda, a fé. Fé genuína, inabalável, de que Deus é maior do que qualquer demônio, qualquer mal, qualquer escuridão. Você precisa entender uma coisa. O julgamento final não é algo a temer se você está do lado certo. Sim, os demônios estão tentando apressar isso. Sim, eles estão tentando levar pessoas com eles. Mas eles estão perdendo. Eles sempre estiveram perdendo. O resultado já está decidido. Jesus já venceu essa guerra há 2000 anos na cruz. Tudo o que está acontecendo agora é apenas a limpeza final. O seu papel não é impedir o julgamento final. O seu papel é garantir que você está preparado para ele. O seu papel é permanecer espiritualmente desperto enquanto todos os outros dormem. O seu papel é reconhecer as táticas que estão sendo usadas contra você e resisti-las. O seu papel é ajudar outros a despertarem antes que seja tarde demais. Porque aqui está a parte bonita. Cada alma que escolhe o bem em vez do mal, cada pessoa que resiste à tentação, cada momento de oração genuína, cada ato de amor verdadeiro, tudo isso importa. Tudo conta. Tudo isso deixa os demônios absolutamente loucos, porque significa que eles falharam. Eles perderam mais um. Outra alma escapou-lhes por entre os dedos e retornou a Deus. Este é o momento mais importante da história da humanidade, para estarmos espiritualmente preparados. Não no próximo ano. Não algum dia. Agora mesmo. Hoje. Este momento. Porque os demônios não estão à espera. Eles estão trabalhando sem parar. E se você não estiver ativamente construindo suas defesas espirituais, estará se expondo a vulnerabilidades. O julgamento final está chegando. Os demônios sabem disso. Os anjos sabem disso. Deus obviamente sabe disso. A única questão é se você sabe disso e se está levando isso a sério. Porque quando esse dia chegar, e ele chegará, não haverá segundas chances. Sem segundas chances. Sem negociações. Ou você está preparado ou não está. Ou você escolheu o lado certo ou não escolheu. E os demônios estão apostando que você não vai levar isso a sério. Eles apostam que você vai rolar ao próximo conteúdo e esquecer esta mensagem em 5 minutos. Eles apostam que você vai voltar à sua vida confortável e ignorar todos os sinais de alerta. Eles apostam que você fará concessões, cederá à tentação, adiará seu crescimento espiritual. Não os deixe vencer. Inscreva-se se isso revelou o que realmente acontece no reino espiritual.